Olá, meu amigo, é muito bom ter você aqui comigo mais uma vez no canal Ricardo Oliveira para juntos estudarmos a Palavra de Deus. O título do vídeo de hoje é isso aí que você acabou de ver. Os imortalistas refutam os imortalistas. Parece paradoxal, né? Mas é a realidade. Alguns imortalistas, na vontade de querer refutar o holismo bíblico, de refutar o aniquilacionismo, eles acabam refutando os próprios argumentos que eles utilizam. Dias atrás eu publiquei aqui no meu canal um vídeo, ou qualquer outro imortalista, a me mostrar um único verso na Bíblia onde mostre um espírito incorpóreo, etéreo, entrando no céu. Eu provei que todos aqueles que entraram no céu entraram com um corpo. Elias, Enoque e até mesmo o próprio Jesus. Jesus, para entrar no céu após a sua ressurreição, ele entrou aí por meio do corpo. Então, nenhum lugar da Bíblia mostra alguém entrando no céu através de um espírito ou algo imaterial que sobressai do corpo após a morte. Pois bem, alguns comentaram no vídeo, algumas pessoas comentaram no meu vídeo e utilizaram ali 3 argumentos ou 3 passagens que, segundo eles, mostra que sim, espíritos etéreos incorpóreos entraram no céu. Só que eu quero mostrar para vocês que esses argumentos, esses versos bíblicos, na verdade, eles refutam eles mesmos, tá bom? O primeiro verso que eles utilizaram, o primeiro argumento foi Lucas, capítulo 23, versos 46. Diz o seguinte: Então Jesus, clamando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pois bem, algumas pessoas utilizaram esse verso para dizer assim, tá vendo aí, Ricardo? Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Logo, a Bíblia está mostrando que espíritos etéreos, incorpóreos, entraram no céu. Vejam só, esse argumento ele é tão infantil, superficial, ele é tão carente de base bíblica, que na verdade quem usa esse argumento consciente ou inconsciente, ele não está percebendo que na verdade esse argumento ele é um tiro no pé. Ele refuta a ideia, a crença imortalista. Porque veja só, raciocine comigo. Se esse espírito que Jesus entregou ao Pai por ocasião da sua morte é algo etéreo, é imaterial, ou a entidade que sobrevive fora do corpo, eles vão entrar em contradição. Veja só, esse verso, na verdade, ele é um tiro no pé. Quem utiliza dessa argumentação, na verdade, está refutando a própria crença imortalista. Porque, veja só, Jesus, assim que ressuscitou, Maria Madalena foi tocar em Jesus. O que foi que Jesus disse? Não toques em mim, porque ainda não subi ao Pai. Só que os imortalistas, eles utilizam esse verso aqui, de Lucas capítulo 23, versos 46, para dizer que Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Veja só, se esse espírito que Jesus entregou ao Pai é uma entidade que sobrevive fora do corpo, é algo etéreo, logo ele esteve com o Pai. Então por que após a sua ressurreição ele disse para Maria Madalena: não me toques, não me detenhas, porque eu ainda não subi ao Pai? Ora, das duas uma, ou Jesus mentiu, ele esteve com o Pai e disse a Maria Madalena que não esteve, ou aquilo que Jesus entregou ao Pai, esse espírito que Jesus entregou ao Pai, não foi uma entidade viva que sobrevive após a morte, tá certo? Então, em qual opção nós iremos ficar? Com certeza com a segunda. Essas duas ocasiões, esses 2 relatos, prova de forma bastante clara e objetiva que aquele espírito que Jesus entregou ao Pai foi o seu fôlego de vida. Aquele espírito que Jesus entregou ao seu Pai por ocasião da morte foi simplesmente o poder vital, aquilo que mantém ele vivo, o fôlego de vida, e não a entidade imaterial que sobrevive fora do corpo. Porque assim não faz sentido Jesus dizer: olha, não me toques porque eu ainda não subi ao Pai. Se essa entidade ela é viva e sobrevive fora do corpo, e ele entregou nas mãos do Pai, logo ele esteve com o Pai. Então, queridos, diante desses relatos fica claro que aquilo que Jesus entregou ao seu Pai foi o seu fôlego de vida e não um espírito etéreo que sobrevive fora do corpo. Logo, essa argumentação, essa resposta, ela cai por terra e não responde à minha pergunta. Mostre-me o único verso bíblico onde
revela aí, onde indica aí espíritos etéreos entrando no céu, tá bom? Vamos para o segundo texto, o segundo argumento que utilizaram para responder a minha pergunta. Pois bem, o segundo texto utilizado por alguns imortalistas no desespero de tentar provar a imortalidade da alma foi 2 Coríntios capítulo 12, versos de 1 a 4, que diz assim, na verdade, os versos 2, 3 e 4. Paulo diz o seguinte, conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Verso 3, e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem ouvir. Então alguns imortalistas utilizaram esse verso aqui de 2 Coríntios capítulo 12, versos 2 a 4, para dizer, tá vendo aí? Paulo entrou no céu em espírito. Logo a sua pergunta, Ricardo Oliveira, foi respondida. Amigos, mais uma vez, esse texto, essa argumentação é um tiro no pé dos imortalistas, refutam o próprio argumento deles. Analise comigo. Vejam só, Paulo aqui, em momento algum, ele está dizendo que um espírito ou que sua alma saiu do corpo e foi para o céu. Porque se assim fosse verdade, como é que o espírito de Paulo sairia do corpo dele e ele continuaria vivo? É incoerente, é irracional, não é lógico essa argumentação. Como é que a alma, aquilo que aquela entidade viva que sobrevive fora do corpo, saiu de Paulo, foi para o céu e Paulo continuou vivo? Essa é a primeira questão. Segunda questão, o próprio Paulo diz o seguinte, olha, se fora do corpo ou no corpo, eu não sei, Deus o sabe. Veja, nem Paulo sabe o que de fato aconteceu, mas os imortalistas querem saber mais do que Paulo e querem bater o martelo dizendo, tá vendo aí? Foi o espírito de Paulo que saiu do corpo, foi a sua alma que saiu e entrou no céu e viu tudo lá da parte de dentro, as belezas do céu. Então aquilo que Paulo disse que nem ele mesmo sabe, Deus sim sabe, os imortalistas querem saber mais do que Paulo dizendo, foi a sua alma imortal, foi o seu espírito. O que foi que aconteceu? O que é que Paulo está nos dizendo aqui através desses textos aqui? O próprio verso 1 nos revela. O problema dos imortalistas, de algumas pessoas, é que eles querem estudar a Bíblia sem critérios. É só você fazer uma análise crítica aqui, é só você contextualizar a fala de Paulo e você vai entender o que Paulo quer dizer. O verso 1 ele mata a charada. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo está dizendo de um momento em que ele teve uma visão, ou seja, Paulo está relatando a sobrenaturalidade da visão quando uma pessoa está passando por esse processo de receber uma visão de Deus. Nada mais que isso. Porque Paulo aqui ele não sabe se de fato ele estava em corpo, ele foi elevado até o céu e teve aquela visão, ou se simplesmente a sua mente foi transportada até lá. Então Paulo ficou sem saber o que é que aconteceu aqui. Mas aí os imortalistas, tentando de forma desesperada provar uma crença que não tem respaldo bíblico, diz, o Espírito de Paulo, ele entrou no céu, tá bom? Então aqui, esses dois pontos refutam essa argumentação superficial e totalmente frágil. Primeiro, como é que a alma de Paulo saiu do corpo e ele continuou vivo? Segundo, se nem Paulo sabe o que aconteceu, porque ele estava passando por um processo de sobrenaturalidade em razão de estar recebendo a visão, como é que os imortalistas querem saber mais do que Paulo? Tá bom? Então essa foi o segundo argumento que mais uma vez joga por terra aí a argumentação frágil, superficial, utilizada aí pelos imortalistas. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.